Boa tarde, eu sou a Vitória Freitas, eu sou estudante do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará e hoje a gente vai apresentar o seminário com o tema Hipercalemia associada à insuficiência renal. Esse seminário faz parte do módulo de urgências e ele foi elaborado por mim, pelo Lucas Andrade e pela Luma Tavares. A gente vai apresentar um caso clínico, discutir um pouco os conceitos e a etiopatogenia da hipercalemia, demonstrar a principal apresentação clínica, os exames complementares e o tratamento adequado para esses pacientes. Nosso caso traz um homem de 54 anos que é trazido ao serviço de emergência com queixas de enfraquecimento generalizado, náusea e sensação geral de adoecimento. Os sintomas têm se agravado progressivamente nos últimos 3 dias, como comorbidades, a presença de diabetes e hipertensão mal controlada. Atualmente, o paciente toma algumas medicações, incluindo uma sulfonilureia, um diurético e um inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ao exame físico, o paciente mostra-se letárgico e doentio. Sua temperatura é de 36 graus Celsius. A pulsação está em 70 batimentos por minuto. A pressão arterial está em 154 por 105 milímetros de mercúrio. E a frequência respiratória é de 22 incursões respiratórias por minuto. Conjuntiva e mucosas estão normais. Moderada distensão da veia jugular. Os pulmões apresentam estretores bibasilares mínimos. O exame cardíaco revelou frequência normal, ausência de sopros ou atritos e positividade para B4. A palpação, o abdômen está flácido e não apresenta dor. Os ruídos hidroaéreos estão hipoativos e não há visceromegalias. O exame retal resultou normal. A pele está fria e ressecada. Nos membros, nota-se um edema depressivo em ambos os joelhos, bilateralmente. Ao exame neurológico, o paciente gemeu e indicou fracamente a localização da dor. Ele está orientado em relação às pessoas e ao espaço, mas não consegue fornecer informações sobre sua história. O eletrocardiograma pode ser visualizado em seguida. Alguns pontos importantes sobre esse nosso caso é que é um paciente que se apresenta na emergência com enfraquecimento generalizado. Ele tem uma história de diabetes e de uma hipertensão mal controlada, que podem ter resultado em insuficiência cardíaca e insuficiência renal, por exemplo. Ele também faz uso de um inibidor de enzima conversora de angiotensina, tem uma pressão alterada, 154 por 105 milímetros de mercúrio, e ele também apresenta sinais de insuficiência cardíaca, com a distensão da veia jugular, com estertores bibasilares, com positividade de B4 e com edema de membros inferiores. Esse é o eletrocardiograma do nosso paciente. A gente observa algumas alterações que a gente vai discutir melhor posteriormente. Nós queremos buscar elucidar, durante essa apresentação, alguns pontos, como qual o diagnóstico mais provável nesse caso, quais as condutas emergenciais que a gente deve tomar, reconhecer os contextos clínicos, os sinais e sintomas e as complicações da hipercalemia, conhecer o diagnóstico e a abordagem terapêutica para a suspeita de hipercalemia, com atenção para as medicações e as suas doses. A hipercalemia vai ser definida por um potássio sérico acima de 5,5 miliequivalente por litro. E ela pode ser classificada em leve, moderada ou aguda, de acordo com esse nível de potássio. De 5,5 a 5,9, a gente vai classificar como leve. De 6 a 6,5 como moderada e acima de 6,5 como aguda. O metabolismo do potássio é o seguinte: a gente consome potássio diariamente na nossa alimentação e a gente vai excretar pelo nosso TGI e principalmente pelo rim. O potássio ele é mais prevalente no meio intracelular. E alguns pontos, alguns mecanismos podem levar à transferência do potássio do meio intra para o meio extracelular ou do meio extra para o meio intracelular. Do meio intra para o meio extracelular, a hipocalemia, o exercício e a acidemia podem contribuir para essa troca. Já a hipercalemia, a insulina, os beta-2 adrenérgicos e a acalemia contribuem para jogar o potássio de volta para o meio intracelular. Meu nome é Luma Tavares, vou falar um pouco sobre a etiologia e a patologia da hipercalemia. Podemos classificar as causas da hipercalemia em 3 grandes grupos. 1, pelo excesso de potássio, 2, pelo shift do potássio e 3, por uma pseudo-hipercalemia. No primeiro grupo, que é pelo excesso de potássio,
a gente tem algumas causas. Elas podem ser pela uma reduzida excreção do potássio, como acontece nas doenças renais crônicas e agudas, por causas endócrinas, por exemplo, no hipoaldosteronismo, no hipocortisolismo, por drogas, como a gente sabe bem, do IECA, trimetoprim, sulfametoxazol também. No segundo grupo, que é o do SHIFT, algumas coisas vão levar a isso. Acidose, deficiência de insulina, algumas drogas como succinilcolina e digoxina. No caso da terceira, é devido à lise de células vermelhas que vão acabar liberando potássio e causando uma pseudo-hipercalemia. Quando a gente fala da acidose metabólica, a gente tem que lembrar que no meio extracelular, o hidrogênio vai estar em maior quantidade. Isso vai levar a uma inibição da bomba do sódio e hidrogênio. Consequentemente, vai haver uma diminuição do sódio intracelular. Quando esse sódio intracelular diminui, vai bloquear a bomba sódio-potássio, como a gente pode ver aí na figura A e na figura B. E isso vai levar a uma hipercalemia, porque vai ter um aumento do potássio no meio extracelular. Agora falando um pouco do hipoaldosteronismo. A aldosterona, ela normalmente aumenta a reabsorção do sódio e da água e diminui a reabsorção do potássio. Então, quando o paciente tem hipoaldosteronismo, ele vai acabar tendo essa hipercalemia. Por quê? Porque normalmente a aldosterona diminui a reabsorção do potássio. Se eu estou com pouca aldosterona, vai acabar absorvendo muito potássio. Isso leva ao quadro de hipercalemia. E não podemos esquecer da pseudo-hipercalemia, que geralmente, como eu falei no início, vai ser por causa de trombocitose, lise de hemácias. Partindo agora para a parte dos sintomas. A maioria dos pacientes com hipercalemia, eles se apresentam assintomáticos, mas a gente pode ver algumas coisas, por exemplo, uma fraqueza muscular, uma paralisia, alterações cardíacas, redução da motilidade intestinal. E o principal fator que a gente tem que ver por trás disso é de que o potássio, ele é o principal regulador da polaridade da membrana. Então, ele é essencial para a geração do potencial, seja no neurônio, no músculo. Então, as alterações nele, qualquer que seja, vão ocasionar algumas alterações, como paralisia muscular, arritmias cardíacas. E as principais alterações cardíacas, né, que são bem famosas, é a onda T apiculada. Mas a gente também tem que lembrar da associação com a diminuição do intervalo QT. Pode-se ter um prolongamento do intervalo PR e do complexo QRS, com o desaparecimento da onda P, ou um alargamento do QRS no padrão sinusoidal. Nessa próxima foto, eu trouxe para vocês mais ou menos uma correlação dos achados eletrocardiográficos com os níveis séricos do potássio. Aqui, por exemplo, no início, a gente tem um potássio de 6 com ECG normal. À medida que vai aumentando o nível sérico do potássio, vai trazendo alterações mais grosseiras no ECG. Por exemplo, indo depois do nível 6, a gente vai vendo mais uma onda T apiculada. E aqui vale destacar que essa onda T, ela vai ser frequentemente bem pontiaguda. Diferente de outras causas de elevação de onda T, que costumam ser mais arredondadas na ponta. À medida que vai aumentando, a gente vai vendo, por exemplo, uma onda P plana, depois o QRS começa a alargar, vai tendo alterações mais grosseiras mesmo, você vai vendo o eletro ficando mais dismórfico e podendo chegar até níveis elevados de potássio em um ritmo sinusoidal, que é muito grave. Aqui eu trouxe um exemplo de um ECG em hipercalemia e aqui ele mostra mais ou menos aquela fase inicial da linha que eu mostrei agora, que vai ser uma onda T apiculada. Como vocês podem ver aí em V2 e V3, ela está bem alta e a ponta mais pontiaguda, como eu tentei demonstrar ali em V4. Nesse próximo ECG, eu já mostrei uma fase bem mais complicada, né, um quadro mais grave da hipercalemia, que é quando já tem aquele ritmo sinusoidal, ó, como vocês podem ver nessa área que eu marquei. Agora, na investigação, a gente vai ter que ter uma história e exame físico detalhados, até porque a maioria dos pacientes, eles se apresentam assintomáticos. Então, depois que você tem uma história e exame físico que te levam a pensar em hipercalemia, você vai pedir a dosagem do potássio sérico e o eletrocardiograma. E com isso, você vai começar a pensar em quais são as prováveis causas daquela hipercalemia do paciente. Com isso, depois que você tem as suas principais suspeitas, você vai pedir exames que tentem descartar ou comprovar aquilo. Por exemplo, função renal, outros eletrólitos. É super importante uma gasometria arterial também.
E também, se possível, pedir os níveis de aldosterona, né? Se tiver dentro das suas suspeitas. É que a gente vai se basear em afastar uma pseudohipercalemia, em excluir um efluxo celular do potássio, avaliar a função renal e se tem hipoaldosteronismo. Em pacientes que se apresentam com hipercalemia persistente, a gente tem que pensar em algumas etiologias. As principais são a diminuição da excreção urinária do potássio, né, seja ou pela diminuição da aldosterona, ou por uma doença renal crônica, ou até mesmo por a diminuição do volume. Quando a gente vê uma elevação aguda do potássio, a gente pode pensar em algumas coisas, já tendo excluído a pseudohipercalemia, a gente pode pensar em uma síndrome da lise tumoral, em uma cetoacidose diabética e pacientes politraumatizados. E já que a hipercalemia ela é multifatorial, tem várias etiologias, podem vir de diversas alterações e podem trazer muitas alterações para o corpo, a gente tem que estar ligado em todos os sintomas, em todos os sinais, na história clínica, no exame físico. Então, é realmente estar atento a isso para tentar levantar as melhores hipóteses e investigar. Os princípios do nosso tratamento serão identificar e tratar corretamente as urgências hipercalêmicas, lançar a mão de medicação cardioprotetora quando for necessário de forma imediata. Depois disso, diminuir os níveis séricos de potássio e a gente vai fazer essa diminuição com velocidade proporcional à gravidade do caso. Nós iremos, por fim, investigar e tratar a causa base do paciente. Como é que a gente define uma urgência hipercalêmica? Quando o paciente se apresentar com potássio sérico acima de 6,5 miliequivalente por litro, ou se ele se apresentar com sinais e sintomas de calemia, ou seja, sintomas musculares como fraqueza muscular, cãibra, ou se ele tiver sinais eletrocardiográficos compatíveis com hipercalemia. Se a gente estiver diante de um paciente que tem um potássio entre 5,5 e 6,5, mas ele tiver em vigência de uma das condições que são capazes de cursar com elevação súbita do potássio, tais quais síndrome da lise tumoral, rabdomiólise, politraumatizados, hemorragia digestiva alta ou uma acidose metabólica com onion gap normal, e esse paciente também tiver uma disfunção renal moderada grave, a gente vai tratar como urgência hipercalêmica também. Esse fluxograma, ele exemplifica quando é que a gente vai tratar de forma imediata, ou seja, urgência hipercalêmica, quando que a gente vai usar estratégias de redução rápida do potássio ou uma redução lenta do potássio. As ações imediatas vão ser tomadas para os pacientes que a gente descreveu anteriormente. Se o paciente não se enquadrar em nenhuma dessas definições, a gente vai olhar para a disfunção renal do paciente, se ele tem alguma disfunção renal, se ela é moderada grave, se ele tem oligúria. Se sim, a gente vai precisar fazer uma redução mais rápida desse paciente. Se não, a gente pode usar a abordagem de redução lenta do potássio. O que é a redução lenta do potássio? É um paciente que ele tem menos chance de evoluir com algum problema grave. Então, a gente pode tratar esse paciente a nível ambulatorial. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer a partir do aconselhamento dietético, do tratamento com diuréticos e da reavaliação das medicações que esse paciente utiliza. Se tem alguma medicação que possa estar elevando o potássio desse paciente, certo? E como é que a gente vai fazer a redução rápida do potássio? A gente vai fazer isso em pacientes que precisam ter seu potássio reduzido nas próximas 6 a 12 horas. Naqueles pacientes que estiverem já em terapia de substituição renal, a diálise vai ser o tratamento inicial. Já nos pacientes com disfunção renal leve a moderada ou que tiver uma função renal preservada, geralmente corrigir a etiologia de base e associar resinas de troca costuma ser suficiente. A gente também pode olhar para o quadro clínico geral desse paciente. Se for um paciente hipervolêmico, faz sentido a gente usar diuréticos. Se for um paciente com acidose metabólica, vai contribuir a gente usar um bicarbonato. Agora, se a gente estiver diante do paciente que é uma urgência hipercalêmica, a gente vai dar os 5 passos para o tratamento da hipercalemia, que são: primeiro, a gente precisa proteger esse coração. Segundo, a gente precisa pegar o potássio que está no meio extracelular e jogar ele para o meio intracelular. Depois, a gente vai retirar, de fato, o potássio do corpo do paciente. E quando a gente conseguir
reduzir o nível sérico de potássio, a gente vai continuar monitorizando esse potássio e monitorizando também a glicose do paciente. E, por fim, a gente vai prevenir a recorrência da hipercalemia. O primeiro passo é a cardioproteção. É um passo essencial para o paciente. Quando o paciente estiver na vigência de hipercalemia, é essencial que a gente faça um eletrocardiograma e procure por alguma alteração. Se ele tiver alguma alteração compatível com hipercalemia, a ação que a gente deve tomar de imediato é fazer a aplicação de sais de cálcio. O potássio, ele vai desestabilizar o potencial elétrico da membrana da célula cardíaca e ele vai tornar o paciente mais suscetível a desenvolver uma arritmia maligna. Quando a gente administra o cálcio ele é capaz de antagonizar os efeitos do potássio, então ele vai estabilizar essa membrana e ele vai conseguir diminuir a chance de ter esse desfecho do paciente. A gente tem duas opções disponíveis. A gente pode usar o gluconato de cálcio ou o cloreto de cálcio. O cloreto de cálcio, ele está mais associado com irritação local e com necrose tecidural. Então, geralmente a gente vai preferir usar o gluconato. Como é que a gente vai fazer o uso do gluconato? A dose habitual é de 1.000 mg, que é de 10 ml de solução a 10%, diluídos em 100 ml de soro glicosado a 5%, em infusão rápida endovenosa durante 3 a 5 minutos. Esse paciente vai estar sendo monitorizado. A gente vai olhar o ECG dele. Se houver reversão das alterações, aí tudo bem, a gente vai continuar com os próximos passos. Caso não haja normalização desse ECG, a gente pode repetir a dose em 5 minutos. E a gente vai continuar monitorizando e repetindo se for necessário. Caso a gente precise usar o cloreto de cálcio, as concentrações dele geralmente são cerca de 3 vezes maiores quando comparado ao gluconato, mas a aplicação vai ser feita de forma semelhante. O segundo passo vai ser quando a gente vai, de fato, tentar diminuir o potássio sérico, porque os sais de cálcio, eles não alteram os níveis de potássio do paciente. A primeira estratégia que a gente vai lançar a mão é tentar, entre aspas, esconder o potássio dentro da célula do paciente, das células do corpo dele, né? Então, a gente vai tentar transferir o potássio do meio extracelular para o meio intracelular. A gente vai conseguir, dessa forma, diminuir os níveis de potássio sérico de forma mais rápida. Mas não é a forma mais efetiva, porque a gente não vai mudar o balanço total de potássio no corpo do paciente. A gente vai usar principalmente 3 medicações. A insulina com glicose e o beta-2 agonista, que vão atuar ativando a bomba de sódio potássio ATPase. E também o bicarbonato de sódio. Ele vai agir elevando o pH sérico e, consequentemente, vai ter a liberação intracelular de H+, por causa do sistema tampão. E com isso a gente vai ter um influxo de cálcio para tentar, de potássio, para tentar manter a eletroneutralidade. A efetividade do bicarbonato, ela é um tanto quanto questionável. Então, geralmente a gente não vai fazer ela em monoterapia e o uso dela é mais aconselhável quando a gente tem alguma outra indicação para o uso do bicarbonato. A insulina com a glicose, a insulina é quem é de fato o agente que vai fazer o potássio entrar para dentro da célula. A gente vai usar a glicose para prevenir hipoglicemia nesses pacientes. Como é que a gente vai fazer o uso? A gente usa 10 unidades de insulina regular, diluídos em 500 ml de soro glicosado a 10%, ou 10 unidades de insulina regular, em 100 ml de glicose a 50%, via endovenosa por 30 a 60 minutos. A gente também pode utilizar outra estratégia, que é fazer 10 unidades de insulina regular endovenosa em bolos, seguido por um bolus imediato de 50 ml de glicose a 50%. Esta estratégia ela é mais rápida em diminuir o potássio, só que ela causa mais hipoglicemia, então a gente tem que ter cuidado. Quando a gente tem um paciente que já está com a glicemia acima de 250, a gente não precisa administrar a glicose, pode fazer só a insulina. E a gente pode repetir essa estratégia de 4 em 4 horas ou de 2 em 2 horas se for necessário. É muito comum, para aumentar a efetividade, a gente associar a estratégia da insulina com glicose a um beta-2 agonista. E aí a gente vai utilizar o salbutamol, 5 mg por ml, 10 a 20 mg diluído em 10 ml de soro fisiológico a 0,9% por inalação. O início de ação dessa medicação é após 30 minutos da administração e o pico após 90 minutos. O beta-2 agonista, ele tem um efeito colateral de causar ataque cardíaco no paciente. Então, num paciente que tem
uma doença coronariana prévia, a gente vai ter cuidado em administrar essa medicação, porque ela pode gerar angina nesses pacientes. Já o bicarbonato de sódio, se a gente for fazer, a gente vai usar 150 ml equivalente por litro, que é 150 ml de bicarbonato a 8,4%, diluído em 850 ml de soro glicosado a 5%, ou em água destilada, infundidos em 2 a 4 horas. O início de ação do bicarbonato é de 15 a 30 minutos e a duração de 30 a 60 minutos. Aqui a gente vai ter um risco de sobrecarga volêmica, de hipocalcemia e de hipernatremia. Essa imagem, ela ilustra um pouco o mecanismo, certo? A gente vai ter na célula um receptor de B2, receptor de insulina, e eles dois vão agir ativando a bomba de sódio e potássio ATPase, que vai colocar sódio para fora e potássio para dentro. Já a gente vai ter uma outra bomba, a do bicarbonato, que vai colocar o sódio para dentro e o H+ para fora. E como vai entrar sódio dentro da célula, esse sódio vai estimular a bomba de sódio e potássio ATPase, colocando o sódio para fora e o potássio para dentro. E é por isso que a gente consegue fazer esses shifts de potássio para dentro da célula, mantendo o equilíbrio de potássio mais dentro da célula do que fora. O terceiro passo é quando a gente vai efetivamente tirar o potássio do corpo do paciente. Essas medidas, em geral, elas são mais demoradas do que as anteriores, com exceção da diálise, mas que elas, de fato, são mais efetivas. A gente vai ter 3 métodos principais, que é o uso de diuréticos de alça, o uso de resina de troca e a realização da diálise. Os diuréticos de alça, ele só vai ser efetivo se o nosso paciente tiver diurese. Se for um paciente que faz estritamente hemodiálise, não vai adiantar. A medicação principal da classe é a furosemida. A dose inicial é de 40 mg endovenosa, com início da ação de 30 a 60 minutos. A resina de troca, ela vai trocar o potássio no TGI, fazendo com que ele seja mais excretado. A medicação mais comum é o poliestireno sulfato, é conhecido como Sorcal, na dose de 30 a 60 mg, via oral, de 8 em 8 horas ou 4 em 4 horas. A ação inicial vai de 1 a 2 horas. O Sorcal, ele possui um efeito constipante para o paciente. Então, a gente pode diluir ele em 100 ml de mannitol de 10 a 20%. E o problema da resina de troca é que ela pode causar uma necrose intestinal. Então, a gente também tem que ter cuidado com essa medicação. Já a diálise, ele é o método mais rápido e efetivo. Ele vai literalmente tirar como se fosse com a mão o potássio do corpo do paciente. Só que é um método que tem mais complicações, então ele vai ser indicado em pacientes que têm uma hipercalemia refratária ou num paciente que já faz diálise, um paciente que tem disfunção renal grave e tudo mais. O método mais indicado vai ser a hemodiálise aqui. Aqui é para exemplificar a ação do diurético de alça, que é a furosemida, né? Ela vai agir na bomba de sódio, potássio e cloro. E quando você inibe essa bomba, você vai fazer com que tenha mais caliurese e mais natriurese, eliminando, né, o potássio, diminuindo o potássio sério. Depois que a gente conseguir diminuir esse potássio, a gente vai precisar monitorizar o potássio e a glicose. É recomendado que o potássio seja monitorizado, dosado, em 1 hora, 2 horas, 4, 6 e 24 horas após a hipercalemia identificada e tratada. O objetivo inicial é atingir um potássio sérico menor do que 6 em até 2 horas após o início do tratamento. A glicemia capilar, ela deve ser avaliada a cada 1 hora, ao menos por 6 horas, devido ao risco de hipoglicemia com o uso da insulina. Isso porque a meia-vida da insulina é maior do que a meia-vida da glicose. Então, esse paciente pode fazer hipoglicemia posteriormente. Se a gente usar a estratégia de fazer a insulina em bolos, a gente pode administrar a soro glicosada a 10% na taxa de 50 a 75 ml por hora para poder tentar diminuir as chances de hipoglicemia. O quinto e último passo é prevenir a recorrência nesse paciente. A principal coisa é investigar a causa base, o que foi que deflagrou essa hipercalemia. Os pacientes que têm insuficiência renal moderada a grave, eles devem ser acompanhados por um nefrologista. E a gente deve avaliar todas as medicações que esse paciente faz uso.
Aqui estão alguns exemplos de medicações que podem cursar com o aumento do potássio sérico. São medicações muito utilizadas, tanto quando o paciente tem hipertensão, quanto quando o paciente tem insuficiência cardíaca. Então, beta-bloqueadores, digoxina, AINE, espironolactona, são todas medicações que podem elevar o cálcio sérico. A gente tem que ter cuidado, tem que reavaliar qual é realmente a efetividade dessa medicação para esse paciente e se a gente pode trocar ela por outra medicação que não tenha esse efeito. Esses aqui foram as referências que eu usei para fazer esse seminário. E obrigada!